Começo de ano e o que nós mais vemos aqui no YouTube são vídeos que propõem novos hábitos, novas metas, mas você vai concordar comigo que a maioria desses hábitos ou são mirabolantes ou muito óbvios. Por exemplo, acorda às 5 da manhã, medita por 1 hora, lê um livro por mês. A gente sabe que isso não é possível para a maioria das pessoas. Ou falam coisas muito óbvias, como se alimentar bem, se hidratar, ir para academia, coisas que a gente já sabe que a gente precisa fazer. Mas fica aqui comigo, já curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque eu te prometo que essas 3 dicas que eu vou falar não são nada óbvias, nada tem a ver com isso, e se você seguir, eu te prometo que no final de 2024 você vai ser uma versão muito melhor do que a sua versão atual. Oi, meu nome é Gabi e hoje nós vamos falar sobre 3 hábitos nada óbvios que vão transformar os nossos resultados nesse ano. O primeiro hábito não é um hábito propriamente dito, mas é como a base que a gente vai usar para construir todos os outros hábitos que a gente decidir implementar na nossa vida. Que nada mais é do que se esforçar constantemente para fortalecer a vontade. Mas Gabi, o que é a vontade? A vontade é a faculdade humana que nos ajuda a agir. Mas calma, a faculdade da vontade precisa estar muito interligada com a inteligência, porque a inteligência é o que a gente usa para distinguir o que é o bem. Só que só conhecer o bem não faz a gente caminhar para ele. A gente precisa de uma vontade fortalecida para a gente agir em direção ao bem. Vamos dar um exemplo. A gente já sabe que precisa ir para academia, que precisa comer bem, a gente sabe disso. Mas a gente tem uma inclinação a ficar deitado, na preguiça, a comer uma bobeira. É a vontade fortalecida que vai nos ajudar a caminhar em direção ao que a gente sabe que precisa ser feito. E como que a gente fortalece essa vontade? A gente fortalece a vontade com pequenos hábitos todos os dias, se esforçando para sair dessa zona de conforto, para não fazer o que as nossas circunstâncias externas, se está frio, se está calor, se a gente tá com vontade ou não tá, se a gente tá com sono ou não tá, se esforçar para não dar ouvidos a esses estímulos externos e fazer o que tem que ser feito. A faculdade da vontade é como se fosse um músculozinho que quanto mais a gente pratica, mais forte esse músculo vai ficando e mais preparado a gente se torna para agir em situações grandes. Quando a gente realmente precisar de uma ação difícil, uma ação realmente contra os nossos instintos, contra os nossos prazeres, essa vontade fortalecida vai nos ajudar a fazer o que tem que ser feito. E agora que a gente já sabe o que é a vontade e a gente sabe que precisa ter uma vontade fortalecida, vamos para o segundo hábito, que é uma atitude pequenininha que a gente vai fazer todos os dias para exercitar esse músculo da vontade, que é o minuto heróico. O minuto heróico é um conselho que São José Maria Escrivá nos deu no caminho, ponto 206. O minuto heróico é a hora exata de te levantares, sem hesitar, um pensamento sobrenatural e fora. O minuto heróico, aí tens uma mortificação que fortalece a tua vontade e não debilita a tua natureza. É você colocar o seu despertador para tocar e tocou, você levanta. Sabe aquele minutinho que a gente fica ali enrolando na cama? Não. Tocou, levanta. Praticar, São José Maria falava que praticar esse minuto heróico é uma atitude tão pequena, a gente acha que é tão simples, mas é uma atitude muito produtiva nessa direção de fortalecer a nossa vontade. Um outro ponto também que eu pensei enquanto eu estava preparando o vídeo é que a gente fala, nossa, mas acordar na hora que eu coloquei o despertador para tocar parece tão pequeno, parece tão simples, mas aí entra aquela história de se a gente não for fiel no pouco, a gente não vai conseguir ser fiel no muito. Se a gente não for capaz de ter a nossa ação ali em direção ao que é certo, mesmo nas coisas pequenininhas, quem dirá nas situações grandes? E às vezes a gente tende a começar a implementar um novo hábito, a querer concluir uma nova meta, mas a gente já quer começar de forma grandiosa, quer começar com coisas muito difíceis, coisas mirabolantes.
E não, às vezes começa ali no pequeno, começa então implementando o minuto heróico. Colocou o despertador, levanta. Tocou, levanta. Gente, isso é tão difícil. Desde a primeira vez que eu ouvi sobre esse minuto heróico, eu tento implementar e eu confesso que tem tempos que eu tô ali mais assídua a esse conselho de São José Maria e tem tempos que eu tô meio fingindo que eu não conheço. Porque é muito difícil. Principalmente no frio ou quando você não dormiu bem. A gente sabe que a gente coloca o despertador para tocar, tem pessoas que colocam até mais de um já, né? Coloca de 5 em 5 minutos, porque a gente tem essa dificuldade, mas a hora que tocar o despertador, levanta. A gente precisa, a hora que abre os olhos e se dá conta de que graça, acordamos, mais um dia, mais uma oportunidade de amar, mais uma oportunidade de servir. Vamos tentar todo mundo aí implementar o minuto heróico na nossa rotina. E o terceiro hábito é o de refletir muito antes de fazer um compromisso. Vocês sabem, ao longo dos dias, da semana, a gente faz muitos compromissos que a gente não cumpre, que a gente não reflete antes de fazer. Então a gente fala, a partir de hoje eu vou fazer dieta certo. A partir de hoje eu vou acordar a tal hora. A partir de hoje eu vou fazer o minuto heróico todos os dias. E a gente não faz. Qual que é a consequência disso? Quando a gente faz um compromisso sem refletir, analisar muito bem antes, a gente não sabe o valor desse compromisso. E quando a gente não sabe o valor, a gente não faz. E quando a gente não faz uma coisa que a gente havia se comprometido, a gente passa a ser uma pessoa cuja palavra não tem valor, não tem solidez. E eu não preciso nem falar quão maléfico isso vai ser para nossa personalidade. Então, o terceiro hábito é a gente decidir mesmo, a partir de hoje, eu só me comprometo com aquilo que eu realmente vejo valor. E uma vez vendo o valor, eu vou seguir até o fim, até o limite nessa direção. Uma vez eu vi uma frase, eu não lembro muito bem como era, mas falava assim, que a pessoa madura, ela demora muito tempo para se comprometer a alguma coisa, mas uma vez comprometido, ela vai até o fim. Já a pessoa imatura, ela decide várias coisas rapidamente, mas 2 minutos para ela mudar o foco, mudar a direção que ela estava indo. E para isso é muito importante que a gente tenha um núcleo de convicção muito bem formado, que vai pautar as nossas decisões, a direção dos nossos compromissos. Você saber, por exemplo, a sua missão, o seu sentido, a sua vocação, faz você saber muito bem com o que você deve ou não deve perder tempo. E quando você sabe a sua vocação, a sua missão, e você sabe com que você não deve perder tempo, e você faz os seus compromissos, agora, esse compromisso ele tem um valor sobrenatural, porque você entende que não é uma coisa com fim em si mesmo, é um fim muito mais grandioso. Então, também uma outra dica relacionada a esse hábito é ter um núcleo de convicções bem forte, sabe? Quem você é? O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? O que você está comprometido a fazer nessa vida? Reflete sobre isso e decide, a partir de hoje, que todos os seus compromissos vão ser pautados nessa direção, na sua missão, no seu sentido de vida. E se você ficou até aqui, eu tenho certeza que você também vai gostar do meu vídeo sobre mentiras, que está diretamente relacionado a esse assunto. Eu vou deixar ele passando aqui. Então é isso, um beijo!